Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Lin Jin franziu a testa. Embora ele tivesse, de fato, deixado uma de suas agulhas na jovem, com alguém tentando removê-la deliberadamente, a interrupção auditiva impediu Lin Jin de avaliar a situação ali. Quem imaginaria que alguém mataria do Liangxi primeiro? E isso não foi tudo. O ar estava pesado com o odor fétido e metálico de sangue fresco. Lin Jin se aproximou e levantou o cobertor que cobria o cadáver. De fato, o abdômen de Du Liangxi havia sido aberto e seus órgãos removidos. Alguém havia levado a víbora de 8 cabeças. Lin Jin levantou a mão para recuperar a agulha, mas percebeu que estava coberta de sangue podre. Devia ser a substância que estava interrompendo seu sinal. Num instante, a expressão de Lin Jin escureceu. Ele subestimou seu inimigo. Se ele tivesse tomado mais precauções, essa pobre garota não teria que morrer. Mas já era tarde demais para dizer qualquer coisa. Merda! É Yang Qingxi. Lin Jin olhou para o rosto delicado, mas agora sem cor, de Du Liangxi, com os dentes cerrados. Depois de cobrir o rosto com o cobertor, Lin Jin saiu lentamente do quarto. Então, sem dizer mais nada, subiu em uma nuvem e foi direto para a sede. Ele teve que acertar as contas com Yang Qingxi. Aquele desgraçado cruel. Mesmo que quisesse levar a víbora de 8 cabeças, conseguiria sem matá-la. O homem só tirou a vida dela por frustração e raiva. Lin Jin tinha tolerância zero com pessoas como ele. Ele não apenas garantiria a morte de Yang Qingxi, mas Lin Jin também arruinaria sua reputação após sua morte. Lin Jin estava com uma fúria incontrolável. Ele correu de volta para a sede, sem hesitar, localizou o avaliador de plantão para perguntar sobre o paradeiro de Yang Qingxi. A sede mantinha registros de cada avaliador para que soubessem onde ele morava. Onde fica a residência de Yang Qingxi? Lin Jin agarrou o avaliador pelo colarinho e gritou em sua cara depois de ver o quão devagar ele estava trabalhando. O avaliador ficou assustado com a ferocidade de Lin Jin. O avaliador era mais velho que Lin Jin, mas estava completamente dominado pela aura de Lin Jin. Com medo até de respirar alto demais, respondeu: Senhor, por favor, não haja assim. Vou ajudá-lo a pesquisar, porque nem eu consigo me lembrar. Depressa! Lin Jin fez o homem cambalear para trás. No entanto, assim que foi solto, o avaliador deu o alarme de que alguém estava tentando causar problemas no estabelecimento. Ele não só estava gritando a plenos pulmões, como também estava correndo o mais rápido que podia. Embora estivesse morto na noite, sua voz imediatamente alertou a todos. Por acaso, havia um grupo de guardas da cidade patrulhando do lado de fora. Então, ao ouvir seus gritos, eles correram para dentro. Os guardas da sede também começaram a rondar a área em busca do intruso. Vários avaliadores de bestas vestiram suas vestes com a mesma expressão confusa. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Por que toda essa gritaria? Há um ladrão. Houve uma onda de discussões. A visão de mais pessoas surgindo do nada encorajou o avaliador, que começou a gritar ainda mais alto. Todos, rápido! Tem um ladrão descarado aqui. Ele está se passando por um avaliador de bestas de nível 3. Prendam-no imediatamente. Sua voz ficou rouca devido aos gritos incessantes. Lin Jin não esperava que ele reagisse dessa maneira, mas essa reação era claramente anormal. Algo deve estar errado. Após a chegada dos guardas da cidade, o capitão perguntou sobre a situação. Ao ouvir o relato do avaliador, voltou-se para Lin Jin com um olhar cético. Você é mesmo um avaliador de bestas? Por que os avaliadores da sede não o reconhecem? Enquanto falava, o guarda assumiu sua posição de batalha e os outros guardas da cidade rapidamente cercaram Lin Jin. O avaliador anterior se escondeu atrás dos guardas da cidade, observando Lin Jin secretamente do lado de fora. A essa altura, os outros avaliadores da sede também já haviam chegado. Entre eles estava o avaliador Wang, que testemunhou as habilidades de Lin Jin na noite anterior. O avaliador Wang havia sido encarregado de preparar os relatórios de avaliação na sede naquela noite, então ainda não havia saído. Assim que chegou, o avaliador bestial de nível 1 que os alertou sobre a intrusão de Lin Jin se aproximou dele para reclamar da situação. Porque o avaliador Wang era um avaliador de bestas de nível 2 e ele conhecia bem o capitão da equipe de patrulha da guarda da cidade. O capitão saudou o avaliador Wang. Avaliador Wang, viemos aqui depois de ouvir o que este avaliador estava gritando. O senhor é um avaliador experiente. Reconhece este homem?
O capitão apontou para Lin Jin. O avaliador Wang ficou surpreso ao encontrar Lin Jin parado ali. Apressadamente, correu em sua direção e se curvou diante dele. Avaliador Lin, por que está aqui? Aconteceu algo urgente. Seu tom era respeitoso, como se fosse um subordinado falando com seu superior. Embora o avaliador Wang fosse muito mais velho que Lin Jin, o que aconteceu na noite anterior foi tão convincente que ele não tinha nada além de respeito por este homem mais jovem. Lin Jin estava de péssimo humor. Ele já estava de péssimo humor quando percebeu a crueldade dos métodos de Yang Qingxi. No entanto, o que o irritou ainda mais foi o fato de o avaliador de nível 1 ter gritado deliberadamente a plenos pulmões. Lin Jin não sabia quem ele era, então sua reação provavelmente foi por causa de uma instrução anterior. Por quem? Provavelmente era Yang Qingxi. Yang Qingxi, saia. Saia de onde quer que esteja, ressoou a voz de Lin Jin. Ele estava realmente furioso. Se Yang Qingxi havia instruído o avaliador a causar um alvoroço só para conter Lin Jin, isso implicava que Yang Qingxi ainda estava por perto. Lin Jin já havia decidido que não perdoaria Yang Qingxi. Não haveria misericórdia. Sua voz era tão alta que alcançava todos os cantos da associação. Quem foi Yang Qingxi? Considerando que havia apenas um punhado de avaliadores de bestas de nível 3 ali, não era surpresa que ele fosse bastante conhecido. Ninguém teria a audácia de sequer chamá-lo pelo nome completo, e, no entanto, ali estava alguém ordenando que ele saísse. Todos ficaram obviamente surpresos com a reviravolta repentina. O avaliador Wang não foi exceção. Sua expressão mudou imediatamente ao ouvir a voz de Lin Jin. Avaliador Lin, ó o que está acontecendo. Lin Jin respirou fundo antes de olhar ao redor. Yang Qingxi conspirou com os avaliadores demoníacos e cometeu pecados graves. Se ele estiver aqui, exijo que o tragam para fora imediatamente. Não me culpem por não ter misericórdia de ninguém que ouse escondê-lo. Lin Jin ficou furioso. Ele não se conteria diante de ninguém que tentasse detê-lo. Até mesmo os guardas da cidade. Lin Jin lançou um olhar furioso para os guardas da cidade. Imediatamente, todas as suas bestas de estimação, cerca de uma dúzia delas, agacharam-se e começaram a ganir de medo. Os guardas da cidade ficaram chocados com o ocorrido. O pânico os atingiu um por um. Enquanto isso, o capitão ouviu tudo em alto e bom som. Lin Jin. Num instante, o capitão se lembrou desse nome. Seu superior, um general, certa vez lhe dissera que, se algum dia encontrasse o avaliador Lin Jin, deveria se abster de qualquer decisão precipitada. Naquela época, o general não parecia estar brincando. Agora que o capitão havia se lembrado daquelas palavras, ele tinha absoluta certeza de que Lin Jin era quem o general estava falando. Eles não deveriam provocá-lo. A aura de Lin Jin era muito dominadora. Como ele sempre fora bem-humorado, a maioria das pessoas o consideraria alguém de fácil conversa e amável. Todos ficaram nervosos quando ele finalmente decidiu mostrar suas presas. Um pensamento surgiu de repente e Lin Jin se virou para o capitão da guarda da cidade. Informe os soldados do portão da cidade para isolarem a cidade imediatamente. Não deixe ninguém sair da capital e diga que é uma ordem do general Lu Bin. Lin Jin não tinha cargo oficial no exército real, então uma ordem sua não seria eficaz. Mas ele estava realmente em apuros naquele momento, então decidiu dar um comando. Usando o nome de Lu Bin. Mesmo que Lu Bin percebesse isso mais tarde, Lin Jin duvidava que ele fosse culpado. De qualquer forma, Lin Jin nunca deixaria Yang Qingxi ir embora hoje, não importa o que acontecesse. Lin Jin imaginou que Yang Qingxi provavelmente tentaria fugir. Era a única atitude razoável, especialmente porque algo havia acontecido com aquele avaliador demoníaco. Quanto mais tempo ele permanecesse por perto, maior a chance de ser exposto. Se não tivesse a intenção de escapar, não teria removido a víbora de 8 cabeças do corpo de Du Liangxi. Já que ele tinha feito exatamente isso, estava claro que ele estava prestes a pegar a estrada. Chegando a essa conclusão, Lin Jin imediatamente emitiu a ordem para que todos os portões da cidade fossem selados. O capitão também ficou momentaneamente surpreso com a ordem inesperada. Fechar os portões da cidade não era brincadeira. Um pequeno capitão de patrulha como ele não tinha autoridade para fazer tal chamado. No entanto, o nome do general Lu Bin soaria como um trovão aos ouvidos de um soldado. Além disso, seu superior já havia mencionado o nome de Lin Jin antes, então o capitão não ousou ignorar suas instruções. Ele rapidamente ordenou que seus subordinados se espalhassem e informassem os guardas nos 4 pontos de saída da cidade.
Enquanto observava os guardas da cidade partirem, Lin Jin rezou em silêncio para que não chegassem tarde demais. Seu palpite era que Yang Qingxi ainda não havia saído da cidade. Era impossível que ele fosse tão rápido. Além disso, a reação de Lin Jin deve ter sido mais rápida do que Yang Qingxi esperava, então Lin Jin estava confiante de que conseguiria bloquear o homem. Mesmo que Lin Jin não conseguisse detê-lo ali, ele nunca perdoaria Yang Qingxi. Agora que Lin Jin estava de olho naquele homem, ele nunca mais descansaria, pelo menos não antes de capturá-lo. Era de se esperar que uma grande comoção se formasse, já que a confusão aconteceu bem em frente à entrada da sede. Até os avaliadores de bestas de folga, que dormiam profundamente em casa, foram acordados abruptamente e começaram a se aglomerar no local. Até funcionários do governo começaram a aparecer. Embora o grito anterior de Lin Jin possa não ter assustado toda a capital, a rua inteira deveria pelo menos tê-lo ouvido. À medida que mais e mais pessoas se reuniam, alguns especulavam que algo grande estava para acontecer. Havia mais de 10 avaliadores de bestas de rank 2 reunidos ali. Alguns reconheceram Lin Jin, outros não. No entanto, Lin Jin não escondeu sua aura. Como seu objetivo era atrair o máximo de atenção possível, manter-se discreto era contraproducente. Sua habilidade de dissuasão de bestas também foi totalmente liberada. Todos os bestas de estimação presentes estavam assustados demais para sequer gemer, e muitos avaliadores de bestas ficaram chocados ao perceber o que estava acontecendo. Os avaliadores que inicialmente tinham preconceito contra Lin Jin agora sabiam o que era bom para eles e ficaram quietos. Então, o avaliador Tan Shun chegou. Além de Tan Shun, outros 2 avaliadores de bestas de nível 3 do quartel-general também chegaram. Um deles já havia conhecido Lin Jin. Ele era o vigilante de Lin Jin na cidade do Bordo, e foi ele quem o declarou o mais jovem avaliador de bestas de nível 3 do Reino do Dragão de Jade, e o Manta. O outro era Xu Sheng. Assim como Tan Shun, ele era um avaliador experiente, de grande status e reputação no reino. E o Manta reconheceu Lin Jin assim que ele chegou. Como não reconheceria? Afinal, aquele jovem fora quem o roubara. Era também por isso que o Manta sentia um pouco de inveja dele. Mesmo assim, crédito a quem merecia, até ele sabia o quão incrivelmente talentoso Lin Jin era. No momento em que sentiu a aura de Lin Jin, suas pupilas dilataram-se abruptamente e ele habilmente engoliu suas palavras. Avaliador Lin, o que é? Tan Shun foi quem se aproximou de Lin Jin, já que ele era o mais próximo dele. Lin Jin tinha respeito por Tan Shun, então, depois de fazer uma saudação, ele começou a explicar o problema em questão. Sem esconder nenhuma informação. Todos ao redor ficaram boquiabertos com o que ouviram. Lin Jin apontou para o avaliador que estava gritando antes e disse: essa pessoa estava tentando me atrapalhar de propósito. Pelo que vejo, ele tem algo a ver com Yang Qingxi. Tan Shun olhou para ele e assentiu. De fato, ele é um dos discípulos do avaliador Yang. Zhen Yuan, venha aqui. Deixe-me perguntar, o avaliador Yang lhe deu alguma instrução antes disso? O avaliador de bestas de nível 1 ficou horrorizado. Agora todos estavam olhando para ele, e ele claramente ouviu o que Lin Jin havia dito antes também. Conspirando com avaliadores demoníacos. Cometer crimes covardes. Cada um deles era um pecado imperdoável. Agora que Tan Shun investigava o assunto, estava tão assustado que perdeu toda a cor. Rapidamente, ajoelhou-se no chão e contou-lhes tudo o que sabia. Estava mais ou menos de acordo com a explicação de Lin Jin. Yang Qingxi parecia estar com pressa quando informou seu discípulo que um avaliador chamado Lin Jin chegaria em breve. Yang Qingxi então instruiu seu discípulo a pensar em uma maneira de segurar Lin Jin. Avaliador Tan, eu realmente não sabia que o mestre Yang estava fazendo tudo isso. Eu realmente não, explicou o avaliador com a voz trêmula. No início, muitas pessoas duvidaram da explicação de Lin Jin, mas agora sua história se tornou muito mais crível. O avaliador Yang é um homem de alto status, um avaliador de bestas de nível 3 do quartel-general. Como ele pôde conspirar com avaliadores demoníacos? Não acredito, disse Yumanta. Yumanta não estava tentando brigar com Lin Jin de propósito. Ele só tinha uma relação tão amigável com Yang Qingxi que se recusava a acreditar. Lin Jin deu um sorriso irônico. Não estou pedindo que todos acreditem em mim de uma vez. Por enquanto, apenas considere a minha versão da história. É bem fácil determinar a veracidade da minha declaração, não? Traga Yang Qingxi aqui e deixe que ele se represente. Todos saberão a verdade depois disso. Com isso,
e o Manta não sabia mais o que dizer. O outro avaliador de bestas de nível 3, Xu Sheng, falou: embora eu também não acredite muito, o avaliador Lin está certo. Só depois que ele se explicar poderemos determinar quem está dizendo a verdade. Certamente, a verdade será revelada então. Lin Jin olhou para Xu Sheng. O avaliador era claramente um homem sensato, então Lin Jin fez uma reverência. O avaliador Yang tem seu próprio consultório. Mandem alguém procurá-lo, instruiu Tan Shun. Ele entendia Lin Jin mais do que qualquer outra pessoa ali. É verdade que ele nunca tinha visto Lin Jin tão furioso antes. Deixando isso de lado, este era um assunto grave. Para um avaliador de bestas de nível 3 trabalhar com avaliadores demoníacos, seria um golpe tremendo para sua reputação, mesmo que se tratasse apenas de uma mera alegação. Portanto, eles precisavam encontrar o avaliador Yang para chegar ao fundo da questão, custe o que custar. Pessoalmente, ele esperava que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. A pessoa que foi procurar Yang Qingxi logo retornou. O avaliador Yang não está em seu consultório, e aquela pessoa parecia hesitante em falar. Tan Shun explodiu de raiva. E o quê? Fala. Sim. Aquela pessoa disse rapidamente. As ervas espirituais plantadas no salão de consulta do avaliador Yang foram todas arrancadas. Os olhos de Tan Shun se arregalaram. Os outros podem não saber, mas Tan Shun sabia muito bem o quão preciosas eram aquelas ervas espirituais. Afinal, ele próprio havia trabalhado com Yang Qingxi para cultivá-las. Quem poderia ter tomado todas essas ervas espirituais? Só poderia ter sido o próprio Yang Qingxi. Afinal, um feitiço de restrição único havia sido lançado sobre elas, então ninguém além dele tinha acesso a elas. Se fosse mesmo Yang Qingxi, isso só reforçaria o argumento de Lin Jin de que ele estava foragido. Caso contrário, Yang Qingxi não teria arrancado aquelas ervas espirituais inestimáveis sem motivo. Com isso, Lin Jin teve quase absoluta certeza de que sua suposição estava correta. Ele podia estar ansioso, mas não podia se dar ao luxo de perder o controle sobre si mesmo. Ele ainda se mantinha firme na crença de que Yang Qingxi ainda estava dentro das muralhas da cidade. Se necessário, Lin Jin só precisava entrar no palácio para encontrar o imperador Reqian. Ele tinha certeza de que nem mesmo o imperador recusaria um pedido seu. Ainda em seus pensamentos, ouviu-se o som de ferraduras vindo da rua principal à frente. Centenas de guardas da cidade logo apareceram no horizonte, assustando a todos. Embora essas pessoas pudessem se manter firmes em combates corpo a corpo, era impossível para elas enfrentar um grupo de soldados tão bem coordenado. Qualquer um ficaria igualmente impressionado ao ver esse exército de 500 a 600 guardas da cidade marchando com suas bestas de estimação a tiracolo. Esses tinham que ser mercenários de um oficial imperial. Nem mesmo o governo seria capaz de mobilizar tantas elites em tão pouco tempo. Aqueles com o mínimo de conhecimento já teriam percebido que eles vieram para cá a mando de um alto funcionário do Estado. A única coisa que estava errada ali era a velocidade. Não importava o quão rápido conseguissem mobilizar suas forças, sua chegada foi prematura. Ninguém sabia quem eles estavam procurando. Todos observaram sua formação se aproximando silenciosamente, cada um com sua própria explicação para a estranheza em suas cabeças. Um general com uma armadura dourada emergiu das tropas com seu leão dourado de estimação. Ele se aproximou diretamente de Lin Jin e o saudou. O tenente-governador Feng Xian, dos guardas do palácio, recebeu a ordem de auxiliar o avaliador Lin na captura dos pecadores. Por favor, dê-nos suas ordens, avaliador Lin. Sua voz estrondosa era cristalina. Agora, este era um verdadeiro general militar, com uma aura tão forte que ele poderia deter qualquer animal. O leão dourado atrás dele pode ser de nível 3 no papel, mas era muito mais poderoso que seus semelhantes, pois era um leão que havia vivenciado inúmeras batalhas. A multidão ficou chocada com o anúncio. Não havia dúvida de que a rede de Lin Jin era tão extensa que até os guardas do palácio foram mobilizados para apoiá-lo. Seu comandante-chefe era o tenente-governador do reino. Ele era um general de verdade que recebia ordens apenas de alguns poucos. Quando se lembraram do decreto real pelo qual Lin Jin ganhou sua promoção especial, a multidão percebeu quem era o misterioso patrocinador. De novo, o tempo de reação deles foi muito rápido. Pode-se inferir que Sua Majestade agiu no instante em que Lin Jin precisou de sua ajuda. Ninguém ousou levantar mais dúvidas. A essa altura, todos os presentes, incluindo Yumanta, que ainda não estava convencido, sabiam muito bem que Lin Jin não era para se meter.
Simplesmente não podiam se dar ao luxo de fazer isso. Sua Majestade, o Imperador, tinha Lin Jin em tão alta conta que mobilizou suas próprias tropas para auxiliar o avaliador. Ninguém mais entre eles tinha tal influência. Até mesmo os observadores descobriram que as tropas foram enviadas por Sua Majestade, então era óbvio que Lin Jin também estava ciente disso. Diferentemente de antes, agora ele realmente pretendia aceitar a graça de Sua Majestade. Os guardas de patrulha de antes eram insignificantes demais e talvez não conseguissem persuadir as tropas que guarneciam os portões a selar todas as saídas. No entanto, o mesmo não poderia ser dito com o tenente-governador, Feng Xian, ao seu lado. Após ouvir a preocupação de Lin Jin, o general respondeu: "Não se preocupe, avaliador Lin. Já dei a ordem para isolar a capital. Nenhuma única mosca conseguiria escapar da cidade esta noite." Ele falou com grande resolução e confiança. Lin Jin confiava nele. Já que o general havia dito isso, ele certamente se certificaria de que eles contassem. "Certo. Obrigado, governador Feng." Como o general havia demonstrado respeito, Lin Jin não tinha motivo para se gabar. Em vez disso, curvou-se cortesmente em agradecimento. "Além disso, se for conveniente, por favor, faça uma busca pela cidade, governador Feng. Como Yan Qingxi não pode sair da cidade, acho que ele pode estar escondido em algum lugar. Ele pode até se revelar se conseguirmos encurralá-lo. Ele não terá para onde correr quando o virmos." O governador Feng aceitou a proposta de Lin Jin e a pôs em prática. Antes de partir, ele disse a Lin Jin: "Avaliador Lin, você é um membro do Departamento de Defesa e um dos nossos colegas guardiões. Se precisar de ajuda no futuro, basta dar seu comando aos militares alocados em qualquer cidade em que estiver. Ninguém ousaria desafiá-lo." Lin Jin sorriu. Então, um guardião nacional como ele tinha esse tipo de autoridade. Mas isso não importava mais. A prioridade deles era caçar Yan Qingxi, a quem Lin Jin jurou jamais perdoar. Ao pensar na morte trágica da pobre jovem da família Du, o coração de Lin Jin transbordou de raiva. Yan Qingxi havia cometido um assassinato bem debaixo do nariz de Lin Jin, o que era um desafio flagrante para ele. Já que ele era corajoso o suficiente para fazer isso, deveria estar preparado para perecer também. Com o governador Feng no comando da operação, toda a capital entrou em uma noite sem dormir. 500 guardas de elite do palácio e 2.000 soldados se juntaram à busca, que continuou pelas próximas horas. Com exceção do palácio, todos os outros lugares, incluindo as mansões de altos funcionários, foram revistados. Diante de uma missão de busca tão extensa, ninguém ousaria dar abrigo a Yan Qingxi, não importa o quão temerários fossem. Enquanto isso, dentro de uma mansão na capital: "Apresse-se e tire esse cara daqui, pelo amor de Deus. Só Deus sabe quem esse desgraçado ofendeu, para que até o governador Feng se envolvesse. Eles estão fazendo uma busca pela cidade agora. Se encontrarem o cara escondido aqui, todos nós estaremos condenados", disse um oficial superior freneticamente ao seu confidente enquanto vestia suas roupas. Seu confidente ficou abalado. Sendo um avaliador de bestas de nível 3 trabalhando na sede deles, era normal que Yan Qingxi tivesse convivido com muitos funcionários do governo. Na verdade, ele era amigo próximo de alguns deles. Quando a cidade entrou em lockdown total, Yan Qingxi não conseguiu sair a tempo e não foi embora. Sabendo que não tinha para onde ir, retornou à cidade. Voltar para casa não era uma opção, então ele chegou à residência de um dos funcionários do governo que ele conhecia e pediu abrigo para passar a noite. A princípio, o funcionário não tinha ideia do que estava acontecendo, então recebeu Yan Qingxi com comida e um banho de água quente. Ele até providenciou um criado para cuidar das necessidades de Yan Qingxi. Então, ele recebeu a notícia e isso o fez suar frio, quase perdendo a consciência. Se alguém descobrisse isso, ele sabia que seria penalizado. A melhor opção era expulsar Yan Qingxi. Era melhor que nunca mais o vissem. Se alguém descobrisse que ele estava escondendo Yan Qingxi, ele estaria em grandes apuros. "Mestre, aquele Yan Qingxi deve ter causado um grande problema, senão não haveria uma comoção dessa magnitude. Ouvi dizer que a sede da Associação de Avaliação de Bestas também está tentando capturá-lo, então Yan Qingxi está praticamente acabado. Fiquei com medo de que ele ignorasse nossos conselhos quando viesse, principalmente depois de ver aquele olhar ameaçador em seu rosto. Agora que ele não tem para onde ir, por que não o entregamos ao governador Feng? Talvez consigamos escapar disso também",
disse o confidente após cuidadosa deliberação. Diante disso, o oficial ponderou e imaginou o quanto aquilo fazia sentido. Yang Qingxi poderia não ouvir se o aconselhassem a ir embora. Mais importante ainda, se Yang Qingxi fosse pego, instigá-lo a fugir seria apenas mais uma penalidade adicionada ao seu nome. Se eles relatassem o paradeiro de Yang Qingxi, esquecendo de receber crédito por sua captura, eles poderiam pelo menos limpar seu nome. Bastava que eles dissessem que desconheciam seus crimes. Poderiam argumentar que o entregaram às autoridades no instante em que souberam que ele era um homem procurado. Diante disso, o oficial tomou uma decisão e parou de repente. Vamos entregá-lo ao governador Feng. Então, ele se virou para ir para fora. No entanto, ele havia dado apenas alguns passos quando uma pessoa apareceu de repente na entrada com um tigre dente de sabre ao seu lado. A expressão do homem era sombria. Senhor Zhou, éramos tão amigos, então nunca pensei que o senhor me trairia tão rápido. Senhor Zhou, como ser humano, o senhor é realmente insincero. Ah, Yang Qingxi. Lord Zhou se assustou. Ele não fazia ideia de como ou quando Yang Qingxi apareceu. Ele não deveria estar descansando no quarto de hóspedes. Então, ele notou manchas de sangue na manga de Yang Qingxi e também na boca de seu tigre dente de sabre. O sangue claramente não pertencia a Yang Qingxi ou à sua besta de estimação. De repente, um servo gritou assustado. Eles estão mortos. As criadas e os servos do quarto de hóspedes estão todos mortos. Com isso, Lord Zhou percebeu que um desastre estava a caminho. Fim dos capítulos do 375 ao 377. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.